Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio 115. Aqui falando hoje, eu estava em busca, né, de algum tema voltado para faturamento. Fui atrás, fui buscar o nosso grande amigo o Francisco Coelho, que já fez parte aqui do Capacita, está sempre com a gente, às vezes participa também, mas já fez cursos com a gente, né? Já palestrou cursos, foi professor, é professor aqui na Azevedo Capacita também. E fui buscar, gentilmente aceitou o nosso convite. E o tema é efeito borboleta da receita: pequenas falhas, grandes impactos. Como pequenos erros no atendimento, prontuário e documentação podem gerar prejuízos financeiros e o que fazer para evitar. Então, para isso, buscamos aqui Francisco Coelho, nosso professor, né? Superintendente da Santa Casa de BH, administrador especializado em finanças pela PUC Minas, com MBA em gestão de saúde pela FGV Rio de Janeiro, especialista em saúde pela FDC, informação e estratégia financeira pelo IBMEC. Francisco Coelho, obrigado mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu sei a correria, a gente estava conversando um pouquinho hoje. O tempo, né? Vai chegando no final do ano, é aquela loucura, né? Mais ainda, né? Mas dedicar esse tempinho nessa manhã de quarta junto com a gente. Em nome da Azevedo, Azevedo Capacita, obrigado mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Bem, bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Vou até compartilhar aqui já a tela, Lucas. Você me disse se está Tá ok, bom. por favor. Enquanto o Francisco compartilha a tela, fique à vontade, é um bate-papo, como a gente sempre faz aqui toda quarta-feira. É um bate-papo. Claro, o conteúdo a gente busca aí um especialista para falar um pouco, né? Que vivencia, que está dentro da instituição, de instituição. Mas fique à vontade para levantar a mão, perguntar durante o webinar, também, ou abrindo o microfone e a câmera, e também aqui no chat. Eu vou estar de olho, a Nayara vai me ajudar hoje também aqui. Eu vou estar de Isso. olho nas perguntas e a gente vai falando com o Francisco, tanto para perguntas ou para colaborar com a gente, acho que é importante. Vamos lá, tá aparecendo, Francisco. Tudo certo, gente? Bom, eu não vou entrar em detalhes na minha apresentação. O Lucas já apresentou aí, até achei longa essa apresentação, Lucas. Eu acho que o mais importante é ser pai, né? Da Giovanna e do João Pedro. Isso aí não está no meu currículo, não, mas é uma questão que eu tenho muito orgulho. E a gente vai falar aqui sobre a questão de efeito borboleta. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar, pelo menos ouviu o filme, né? Quem não viu o filme, Efeito Borboleta vale a pena, é um filme bem bacana de assistir, apesar que ele fala lá das ações que a gente comete e geram grandes catástrofes, né? No filme é muito nesse sentido. Mas, na verdade, o que eu queria trazer, né, dentro desse tema é o que soma de pequenos deslizes ou pequenas falhas no nosso dia a dia que minam a sustentabilidade das instituições. Então, pequenos efeitos, né, que acontecem é, no nosso dia a dia que acabam afetando lá na frente, né, gerando impacto na nossa receita. As ações, isso acontece muito, né, no nosso dia a dia, né? Ações que a gente faz hoje e geram um impacto no futuro, né? Eu tenho 30 anos de Santa Casa, eu falo que eu tenho 30 anos, mas na verdade não são 30 anos. São 10 anos e depois 20 anos, porque eu tive um tempo fora da Santa Casa. E hoje, por exemplo, uma questão de um efeito, né? Talvez se eu não tivesse saído da Santa Casa, eu não seria hoje superintendente. Ou não estaria casado com a minha esposa, né, hoje, porque eu conheci ela quando eu saí da Santa Casa. Então foi uma pequena ação que gerou um outro efeito. E isso acontece no nosso dia a dia, nas instituições. Aqui tem um QR Code do meu LinkedIn, para quem quiser conhecer um pouco mais, e um QR Code da Forme Saúde, que é meu perfil profissional, né, onde eu publico questões voltadas para a área de saúde, muito focado nessa área de, né, tentar traduzir, né, esse mundo de portarias, esse mundo de informação que a gente recebe junto ao Ministério da Saúde, muitas vezes da ANS, então tem um volume muito grande de informações, então a gente tenta traduzir isso. E, inclusive, tem alguns materiais que eu trabalho. Essa questão esse título, o efeito borboleta da receita, pequenas falhas, é o título de um e-book que eu construí há pouco tempo. Então, aproveitei ele para o título do webinar também. E aí eu vou mesclar um pouco dessa vivência na área de saúde com
algumas questões, né, da própria Santa Casa. A Santa Casa de Belo Horizonte, para quem não conhece, né, a instituição, é, não é o maior hospital em número de leitos do Brasil, né? Mas é o maior hospital em número de internações hospitalares do Brasil. Apesar dessa quantidade de leitos, né, são 1.153 leitos, 100% SUS, né, 205 leitos de UTI, e, né, um hospital que ele é grande em vários segmentos, né? Se a gente falar em maternidade, são 300 partos por mês. Se a gente falar em tratamento oncológico, é o hospital que faz, é o segundo hospital que mais faz quimioterapia no estado. Se a gente falar em transplante, é o maior transplantador do estado. Inclusive, né, dos transplantes, o único que a gente ainda não faz é o transplante de pulmão, mas a gente já, e intestino, mas a gente faz transplante cardíaco, transplante renal, pâncreas, córnea, rim, fígado e coração, né? Inclusive, o hospital que mais tem transplantado coração nos últimos anos. E toda a complexidade desse hospital, ela muitas vezes, né, se traduz aí em alguns números de atendimento, mas também ela, quando a gente conversa com hospitais até de pequeno porte, ela acaba sendo nivelada com qualquer outro hospital, porque os problemas acabam simplesmente mudando só eu ia falar mudando de endereço, mas no caso nosso a gente pode falar mudando de quinés. Então, são basicamente os mesmos problemas. Então, vou trazer um pouco desse olhar também, com esse foco aqui no hospital. Trazendo aqui em números, né, é importante a gente falar, por ser, né, a principal unidade, né, não é a única unidade do nosso grupo, o Hospital Santa Casa, mas é a principal, né, o hospital de alta complexidade 100% SUS. Nós temos uma unidade suplementar, uma unidade em outro prédio, né, que é o Hospital São Lucas. Temos um ambulatório de especialidade também 100% SUS, temos um asilo, temos uma faculdade e temos uma funerária, um plano funerário, inclusive, que eu brinco sempre, mas as pessoas, isso é importante, né, um plano funerário sem carência, ninguém quer usar, né, mas ele não tem carência, isso é um ponto importante, né, que as pessoas perguntam. E como a gente tem um foco muito de aprimoramento e crescimento dessa receita, a gente tem que olhar de catar moeda mesmo, né? Nós temos que tornar esse hospital sustentável e equilibrado financeiramente. Então, aqui alguns dados, quanto evoluiu a Santa Casa de 2020 a 2024, fiz esse reporte de períodos fechados, em relação ao restante do estado. A linha vermelha escura é a produção da Santa Casa, quanto que ela evoluiu de 2020 a 2024, e a linha mais clarinha é o estado de Minas Gerais em si evoluiu. Então, nós temos vamos dizer assim, isso um pouco no DNA nosso de buscar oportunidades, né, dentro daquilo que a gente sabe, né, que historicamente é subfinanciado, que é o SUS. Então, contar um pouquinho disso, né? E aqui entrando né, em alguns exemplos, alguns casos práticos, eu vou comentar aqui, pessoal, e pode ficar à vontade em contribuir. Eu estou com o chat aberto aqui também, fazer algum comentário, alguma pergunta. São aquelas questões, né, que a gente perde dinheiro e muitas vezes a gente acaba nem percebendo, muitas vezes. E aí eu falo muito, né, tanto para saúde suplementar quanto para o SUS, cada detalhe, né, cada pequena informação acaba afetando lá na frente. Às vezes, um número de carteirinha errada não vai influenciar em nada a assistência do paciente, ela vai ser prestada normalmente, ou um, uma descrição no nome, ou um CEP, né, do paciente, que muitas vezes a pessoa coloca até o CEP do hospital, já vi isso em alguns locais, não vai afetar em nada o atendimento. Mas lá na frente, quando for fechar a conta, vai ter alguém que vai ter que consertar esse problema. Senão vai gerar aí um grande caos, um grande problema para a receita da instituição. Então, cada movimento que a gente faz gera e pode gerar um grande impacto lá na frente. E no caso do SUS, né, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, que é um sistema, primeiro, né, de uma regulação complexa. Só ver o pacote de portarias, o pacote de mudanças que a gente
que a gente enfrenta aí, né? Semanalmente, diariamente, tem alguma mudança, alguma alteração em alguma regra. A gente tem um contrato que ele é um modelo punitivo, né? Se você tem hoje um contrato, um plano operativo que é financiado, você não recebe mais se você cumprir. Muitas vezes você é descontado se você descumprir algum item. Então, ele tem um modelo punitivo. A gente tem algumas incertezas de repasse. Está chegando aqui o mês de. A gente já está no mês de novembro, né? Janeiro, para quem trabalha no financeiro, é sempre aquele desespero, porque é mudança de orçamento, então às vezes tem algum atraso de repasse, você tem já acabou de pagar o 13º, né, tem aqueles compromissos do início do ano, então sempre muito desafiador. E o financiamento, que, né, sabidamente aí é insuficiente, né, e na maioria das vezes gera aí um efeito cascata, né? A falta de financiamento gera novos endividamentos, que é a questão do endividamento bancário das instituições filantrópicas que vem crescendo aí ano após ano. Aqui eu trouxe um exemplo prático, né, dessa perda muitas vezes invisível, inclusive lançando aqui essa informação relacionada a um indicador que nós temos. Aqui eu trouxe, são números reais, né, a produção hospitalar nossa registrada e a produção ambulatorial. Então, em 2020, as duas produções registradas, né, no DataSUS somaram 176 milhões, enquanto em 2024 essas produções somadas foram de 266 milhões. Um total aí de 90 milhões a mais, né, nesse período. Isso eu estou falando de AIH, de BPA, de APAC, de registro de produção. E, como a gente sabe, né, nenhum hospital vive só de tabela do SUS. A gente tem incentivos. Então, incentivos sejam ele, né, o IAC, o IntegraSUS, FITEPs, né, cada hospital tem, às vezes, dependendo do estado, tem um recurso específico, né? Em Minas Gerais, a gente tem o Valor a Minas, por exemplo. Cada estado acaba adotando um nome para o financiamento estadual, ou o financiamento municipal também tem sua regra própria de complementação desse financiamento. Mas aqui, quando a gente pega na Santa Casa, eu comparando todo esse financiamento mais o incentivo, em 2020 eu tinha 444 milhões e em 2024 655 milhões. E quando eu divido esse número, né, esse orçamento total pela minha produção, eu tenho aqui 2,52 tabelas SUS em 2020 contra 2,46 tabelas SUS em 2024. Se nós pensarmos, né, que a tabela do SUS ela não tem uma atualização, uma correção, pelo menos de forma geral, né, as correções que a gente teve foram muito pontuais, a minha receita foi maior em 24. Mas nesse olhar aqui, eu tive foi uma perda de receita, na verdade. Né? Eu recebia 2,52 tabelas SUS, passei a receber 2,46 tabelas SUS. Duas vezes aquilo que eu produzi. Então, é um índice, né, que a gente utiliza aqui para comparar. Se esse índice fosse igual, né, do ponto de vista econômico, ainda assim estaria defasado. Né? Se a gente tivesse um índice, era 2,52 e continua sendo 2,52, eu poderia falar ainda que esse índice estava defasado. Por quê? Para quem, né, estudou economia, dinheiro tem valor no tempo. Né? 1 milhão em 2020 não é o mesmo 1 milhão em 2024. Então, a perda inflacionária, então, a perda foi muito maior do que sair de 2,52 para 2,46. O André mandou uma pergunta, né? O Valora SUS é parecido com o Tabela SUS Paulista? O André, quem dera, viu, André? Eu até brinco aqui que eu queria mudar o CEP do hospital se tivesse jeito para São Paulo. Porque o Valora SUS, na verdade, aqui, né, você falou Valora SUS, no nosso caso aqui é Valora Minas, na verdade. Esse Valora que nós temos aqui, ele tem um critério, né, com vários indicadores, é um modelo muito mais complexo, não é só, né, como a tabela SUS paulista, eu produzo e automaticamente está linkado, né, essa produção ao recebimento, né, ao ganho. Cada vez que eu produzo mais eu recebo. O Valor a Menos não, ele tem um orçamento que ele é pré-fixado,
Então, eu não recebo mais do que aquilo que já foi orçado pelo Estado para o meu hospital. Eu posso ser punido. Se eu deixo de cumprir algum indicador, eu tenho um desconto sobre esse valor. E aí são uma série de indicadores que eu tenho que cumprir, né? Indicadores que são voltados aí para prestação de contas, inclusive, taxa de ocupação, média de permanência, produção em algumas áreas que são prioritárias. São vários eixos, né? O nosso eixo aqui, a Santa Casa, ela foi habilitada em dois eixos, né? Que é o transplante e cirurgia cardíaca, no perfil estadual, é um hospital de perfil estadual, e aí a gente tem esse recurso destinado conforme a produção, ele pode ser revisto no ano seguinte. Então, a série histórica, para a gente, ela se torna variável, torna esse recurso variável ao longo dos anos. Mas, ano a ano, ele é fixado. E é um modelo bem burocrático, né, vamos dizer assim, em relação a indicadores. Hoje, se eu pegar os indicadores do Estado e os indicadores do município somados, nós temos aí cerca de... são mais de 180 indicadores que nós temos que mensurar para fazer jus aí, para que temos que cumprir, né? Para fazer jus aos recursos. Tem alguns indicadores que não fazem muito sentido, basicamente todo hospital cumpre, né, tem um LIR funcionando, mas tem outros mais complexos. O dinheirinho aqui é bem suado, viu? E aqui, eu trazendo essa comparação, né, de números de tabelas, e se fosse a inflação? Né? Se a gente recebesse, fosse equiparado, né, fosse corrigido esse período todo pela inflação. Eu sairia de 2,52 tabelas SUS para 3,21 tabelas SUS. Então, a gente está falando aí que seriam mais de 200 milhões de reais aí, que teria que ter sido ajustado no nosso contrato. Olha o impacto disso. E aí, se a gente pegar aqui também essa questão da evolução, só para ter uma ideia, né? Nós alteramos também a quantidade de leitos. Em 2020, nós tínhamos 956 leitos. Em 2024, 1.153 leitos. A quantidade de leitos cresceu 20,6%. Mas aqui vem a eficiência, né, que o hospital vem trabalhando. A quantidade de EH produzido cresceu 39,4 leitos. Então, não foi nem proporcional ao número de leitos. Cresceu porque cresceu o número de leitos. Não. Foi o número de leitos também. Né? Mas aí houve também a preocupação em melhorar o giro de leitos, né? Melhorar a eficiência do atendimento. E aí, só para efeito de comparação, a gente traz essa informação aqui, né, da Santa Casa com alguns outros hospitais, de forma consolidada, né? A Santa Casa ela recebe hoje em torno de 2,46 tabelas SUS. A gente tem hospitais filantrópicos em Belo Horizonte que são orçamentados, mas é um filantrópico, vamos dizer assim, que tem ali uma parceria público-privada, chega a receber até 9 tabelas SUS. Os filantrópicos no Brasil, de uma forma geral, próximo de 1,8 tabelas SUS. O Grupo Hospitalar Conceição chega a receber 10 tabelas SUS. E tem hospitais universitários federais que recebem de 7 a 25 vezes a tabela do SUS. Então, uma quantidade, só para efeito de comparação, né? Como que isso influencia, né? Nem todo mundo recebe o mesmo valor pelo serviço prestado. Então, uma disparidade também nesse alinhamento. E sobre a validação dos números, né? Quando a gente fala em custo, fala em faturamento, a gente tem que falar de custo, né? Será que o hospital está trabalhando de forma otimizada, está trabalhando de forma equilibrada? E nós fomos auditados pela prefeitura, esse aqui é um documento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, um recorte do documento, né? Onde ela reconhece, em cima da metodologia, inclusive da RG, que nós temos implantado aqui já há alguns anos, já vai para 7 anos que a gente tem o DRG aqui funcionando, que o hospital ele é o que mais atende em nível de complexidade e que tem o maior financiamento, né, quando a gente avalia o financiamento, a contrapartida de financiamento por leito. Então, isso para a gente aqui é muito importante, foi muito importante esse documento, porque não é um documento da Santa Casa falando que é assim, né? É um documento de uma Secretaria de Saúde que ela tem um nível técnico bem
reconhecido, né, até por parte do Ministério da Saúde, reconhecendo que olhou os números do hospital e há um déficit, né? Só que veio o segundo momento, né? A secretaria ela reconheceu o déficit, mas falou, olha, vocês realmente são subfinanciados, mas nós não temos dinheiro. E aí, não, né, adiantou em partes, né? Foi muito bom esse reconhecimento, mas aí ela, né, depois teve que buscar, né, a gente foi fazer um movimento de buscar onde a gente vai ter esse recurso para financiar o hospital. Esse documento ele saiu agora, na última renovação do nosso plano operativo. Nós estávamos em discussão de um contrato com a secretaria e a gente teve esse reconhecimento. E afinal, né, assim, o efeito borboleta, né, como que a gente vê esse efeito borboleta? E aqui né, eu estou dando esse exemplo de erro na recepção, glosa no faturamento, perda de incentivo, perdas de receita, mas vai um pouco além disso, né? E aí eu falo, o André, que é um estudioso de números, né? A gente já participou de alguns projetos juntos, André da Numbers, como que isso afeta, né? Às vezes, no caso aqui, eu estou falando de glosa, pode se aplicar a saúde suplementar, mas se eu falo do SUS, pior do que glosa é afetar a minha série histórica. Porque há quanto tempo o financiamento do SUS não é baseado na minha série histórica de produção? Então, à medida que eu vou perdendo produção, perdendo informação daquilo que é produzido, eu vou minando ali a minha série histórica, eu vou deixando de receber recursos. Então, isso é importante também. Muitas vezes, algum hospital me procura, né? Eu queria melhorar o faturamento, mas aqui a gente tem um teto. E aí tem uma questão, são duas questões, né? Uma questão que o teto ele não é imexível, né? Se é que existe essa palavra. Né? O teto ele tem a flexibilidade, desde que você comprove, né? Você vai buscar ali as nuances da sua região, né? Se você é um hospital referenciado para aquela região, se você está produzindo acima desse teto já com uma série histórica mais frequente, você vai pleitear esse aumento. E outra que se você não faz esse registro histórico, você não consegue pleitear esse aumento aí, principalmente no nível federal. A gente precisa avançar nesse nível de financiamento. E a gente avança com o registro desse cuidado. O Aulus mandou uma perguntinha aqui. Bom dia, Francisco. Poderia, por gentileza, explicar os documentos AIH, APAC e BPA? Poxa, Aulus, eu vou explicar, né? Posso comentar isso aqui um pouquinho mais para frente, para não entrar tanto no detalhe de faturamento SUS, mas eu vou responder um pouquinho. Na verdade, assim, são instrumentos de registro do SUS. A IH é a autorização de internação hospitalar, é um instrumento que eu faço registro da minha produção hospitalar, né, que muita gente acha que é o documento, né, não é um documento, ele é um número. Né? O número que eu registro na minha cobrança é o número, esse número é denominado aí AIH, que é uma parte, né, da informação. Né? Muita gente trabalha no faturamento e acha, olha, poxa, o SUS só paga R$ 10 numa consulta, ou o SUS paga só R$ 500 no parto. Não é só isso. Né? Há alguns adicionais que eu vou gerar. A IH pode ter um incremento de receita de acordo com uma habilitação que eu tenho. Se eu sou, por exemplo, do exemplo do parto, né? Se eu sou um hospital amigo da criança, eu posso ter um incremento financeiro. Pode variar de 8,5% a 16%, no tipo de procedimento que eu executo. Ela vai compor minha série histórica também, e além disso vão ter os incentivos adicionais, né? Que ela vai, dentro da soma da minha série histórica, vai compor. O IAC, por exemplo, ele está desatualizado, né? É uma série histórica lá de 2012, 2013, mas é 60% do que eu produzo informa no faturamento. A APAC, a autorização de procedimento ambulatorial, antigamente a gente chamava de autorização de procedimento de alta complexidade, mas o Ministério da Saúde já vem chamando de autorização de procedimento ambulatorial. É um instrumento de registro muito focado, né, em tratamentos, mas há também a autorização para itens específicos, inclusive agora com o advento, né, da oferta de cuidados integrados. O instrumento de registro é a APAC, mas ela surgiu lá atrás, né,
para faturamento de hemodiálise e foi evoluindo depois para oncologia, para outros tipos de segmentos, onde requer autorização prévia para execução. Então, a PAC eu preciso de uma autorização prévia também, a nível ambulatorial, para executar. E o BPA é o Boletim de Produção Ambulatorial, que aí é o, né, onde tem o maior registro da produção ambulatorial em termos de consultas, pequenos procedimentos, e ele é subdividido, né, em BPA individualizado e BPA consolidado. A nível de informação, para quem gosta de informação, a gente sempre fala, né? O ideal é que tudo fosse BPA individualizado, porque a gente tem mais riqueza de detalhes. Mas aí é bem simplificado, viu, Aulos? Eu não vou aprofundar aqui, não, para não. Por conta do nosso tempo, que ele é curto mesmo. E aqui a jornada do faturamento, né, gente? Que começa na. Aqui está até errado esse slide meu. Eu falo na recepção aqui, mas eu falo na negociação, né? Se negociou mal lá atrás, não adianta dali para frente. Mas na recepção, é até muito. Né? A gente vê até alguns memes aí, né? Recepção vai lá e não preocupa com alguns cadastros, e aí, né, fala lá, vamos acionar o protocolo de Kyoto, né? E o protocolo de Kyoto é Kyoto faça, né? A recepção deixou de fazer, então alguém vai ter que resolver esse problema lá para frente. E o tempo, ele é crucial, né? O tempo, ele é muito importante. Isso tudo a gente vai falar um pouquinho aqui também desse ciclo, né? O que vai afetar lá na frente, né? Esse registro, esse dado incorreto. Às vezes, eu dei o exemplo aqui do número da carteirinha, esse número da carteirinha, ele pode coincidir com outro número de carteirinha existente, né? Às vezes eu inverti ali, o final era 56, eu coloquei 65. Tudo vai passar normalmente e a hora que processar essa conta, eu for fazer ali o levantamento, né, o cruzamento de dados, eu vou achar estranho, olha, por que eu estou tendo uma glosa maior do que o valor da minha conta? Eu vou ver o número da carteirinha está cruzando totalmente incorreto. E aí tem sistemas que fazem crítica, tem sistemas que não fazem crítica, falando de forma geral. Muitas vezes a pessoa fala, mas o sistema consegue fazer uma consistência de informações. E que bom, né, que faça essa consistência. Mas, geralmente, a gente tem essas falhas, né, acusadas. E aí gera mais trabalho, né, em questão de auditoria, faturamento, e afeta, no final das contas, lá todo mundo, porque afetando o caixa, todos são afetados, inclusive o próprio paciente. Então, essa primeira falha, né, que eu sempre falo, que é a falha do cadastro inicial, geralmente, né, em estudos, em levantamentos que a gente faz, ela chega a ser 60% das glosas, motivos administrativos, erros administrativos, né, que a gente tem. Né? Um dígito errado no cartão é uma glosa garantida no sistema. E como que isso, né, pode impactar na série histórica? A gente viu esse exemplo que eu falei aqui, né, sobre essa produção, essa confecção de dados, né, o que a gente faz hoje pode gerar aí um impacto no futuro. E a gente teve alguns exemplos recentes, né, de portarias e programas. Se a gente pegar a lei 14.820, que é a lei que a gente falava, né, a lei do reajuste do SUS, popularmente conhecida, que foi falado, né, que ia ter uma atualização do SUS anualmente, né, com base em um índice que esse índice nunca foi revelado, né? Não sei se vai ser IPCA, o que vai ser. O último que a gente teve, o primeiro e último, né, foi através da portaria 6464, que foi publicada em 30 de dezembro de 2024. Essa portaria ela foi um pouco confusa porque ela falava de um reajuste de 3,5%. Mas, na verdade, o que eles fizeram foi pegar um recurso da ordem de 644 milhões de reais e dividir para todos os hospitais filantrópicos com base na sua produção registrada nos sistemas de informação do SUS. E aí foi feita uma distribuição. No caso, por exemplo, nosso, né, onde a gente tem parte da tabela de produção e parte da tabela de incentivo, esses 3,5%, na verdade, foram 1%. Né, porque a maior parte foi voltada para a produção, não pelo contrato no todo, mas foi 1%. Mas nós recebemos nossa parcela aí com base na nossa produção registrada. O hospital que deixou de registrar ou fez uma produção aquém dessa série histórica, perdeu o dinheiro. Então, a produção bem registrada hoje garante o melhor recurso, né, o melhor
financiamento no futuro. Por isso que é tão importante a gente trabalhar esses dados, trabalhar essa informação. A gente tem, como eu disse aqui, né, alguns incentivos, né, como o próprio IAC, né, que é um incentivo, mudou o nome depois para IGH, depois suspendeu a portaria do IGH, mas manteve, né, utilizando aí o IAC, que é voltado também nessa produção. Né, são incentivos também de custeio que fazem parte dessa composição. Eu não sei, depois eu queria até que comentassem aqui quem é da área de faturamento, se conhece, né, o contrato que faz parte, né, do protocolo, né, do Plano Nacional Hospitalar, divulgar o contrato da instituição, né, explicar as regras desse contrato. Às vezes a pessoa acha que, né, simplesmente registrar ou não registrar a produção, eu tenho essa impressão de algumas pessoas, não sei se no hospital de vocês, né, que não faz muita diferença para o hospital, que ele vai receber do SUS, né, registrando ou não registrando aquilo que foi feito. Então é importante a gente trabalhar isso. Emendas e financiamentos. Emendas, ela emendas parlamentares, né? Ela, né, eu queria até romper essa lógica hoje, né? O meu sonho é que fosse rompida essa lógica hoje. Acaba sendo uma gincana, né? De quem convence mais lá o parlamentar recebe mais emenda. Mas o dia que reverter essa lógica para uma lógica, por exemplo, de produção, que eu acho que seria a lógica mais justa, muda também. Influenciará muito, muito nesse sentido. Tem algumas emendas de bancadas que chegam em alguns municípios em que o município já está fazendo essa lógica. Né? Emenda, né? Não veio nominal, né? Nenhuma instituição, não veio para nenhuma instituição. Então, ele usa essa lógica de distribuição dentro do município. Então, é importante também a gente se atentar, né, nessa série histórica para esse momento futuro. A questão do problema muitas vezes não ser técnico, ser cultural, né, que é a falta de conferência das áreas, né, essa questão que eu comentei, né, entender que, independente do que eu faça aqui, eu estou com um recurso garantido, a comunicação, né, que ela deveria ser integrada e não fragmentada, né, o que eu faço hoje para gerar maior receita, uma fala que eu tenho, inclusive, com o pessoal da assistência do hospital, qual a área mais estratégica do hospital? Hoje, para mim, é o NIR, e o setor de agendamento cirúrgico. Não é, depois que o paciente entrou, não tem muito o que fazer, não é mesmo? Não tem, eu vou fazer o que ele está ali, né, destinado a ser feito. Mas se eu faço a gestão bem feita do NIR, do centro cirúrgico, né, avalio, né, a questão do agendamento, os horários, a otimização do bloco cirúrgico, é ali que eu ganho recurso. A pressa virou rotina, né? Todo mundo com muita pressa, e aí nesse mundo de pressas, com essa quantidade de portarias que eu comentei aqui no início, é muito complicado. É importante a gente entender as oportunidades. Né? Não sei se vocês estão, né, todos acompanhando, né, essa quantidade de lives, de publicações de portaria que está acontecendo. Recentemente, por exemplo, saiu uma portaria do BNDES, portaria, desculpa, uma live do BNDES falando sobre um novo financiamento que é o FIS, né, para instituições de saúde. Né, uma taxa extremamente atraente, né, com uma carência de 2 anos, mas, como sempre, né, tudo aquilo que sai publicado, com um prazo curtíssimo de adesão. Né, nós tínhamos ali um prazo né, divulgou hoje, semana que vem é o último prazo para aderir. Então, a gente tem que estar muito atento a essas oportunidades, né? Buscar sempre né, os meios de informação, né, de comunicação. Né? O Lucas divulgou aqui o WhatsApp da Azevedo, por exemplo. Sempre nesses grupos sai alguma informação, uma novidade. Então, buscar nesse sentido. Até engraçado, né? O pessoal, a gente passou por uma auditoria aqui há pouco tempo e o auditor perguntou, né, como que você se mantém informado das externalidades? Ele me fez essa pergunta. E aí, né, a gente quer responder para um auditor, a gente quer falar que a gente tem uma estrutura de comunicação, né, um mapeamento de publicações, e a gente falou essa parte toda, né? A gente tem essa área nossa, até ligada à área jurídica, né, à área de controladoria, a gente faz esse mapeamento de tudo que é publicado e avalia. Mas eu falei com eles, olha, para falar a verdade, assim, eu não sei como é que vocês vão escrever isso no relatório,
Mas de tudo que isso que a gente falou aqui, o mais relevante e o que mais faz sentido é a rádio peão. Só que eles riram, né? Mas eles anotaram de um jeito mais polido lá no relatório. Eu falei, por quê? A gente participa de um congresso, a gente participa de um evento, ou a gente está em um grupo de WhatsApp, a gente fica sabendo um burburinho de algum assunto, a gente já corre atrás e tenta estudar aquele assunto e investigar. Um exemplo que eu dei, inclusive, foi o piso da enfermagem. Né? O piso da enfermagem, ninguém foi pego de surpresa. Antes de publicar, quanto tempo foi discutido que teria o piso de enfermagem? Então, se os hospitais ficassem todos calados, a maioria, acho que ou estaria em grande dificuldade financeira ou fechado. Porque ninguém ia aguentar pagar o piso de enfermagem sem ter um recurso de contrapartida. Então, esse meio informal que a gente busca informação, às vezes é muito mais útil do que o meio formal, né, na maioria das vezes. E a questão da frequência de adaptação vem também com a nossa capacidade de adaptação. Né? Nem sempre a gente vai conseguir adaptar esse tipo de mudança. Né? Nem sempre vai chegar como houve, né, em 2020, né, uma pandemia, e nós vamos mudar, remanejar nossos leitos da forma que foi feito. Né? A gente vai ter uma dificuldade em adaptar. Nem sempre vai ser um recurso amanhã e a gente vai ter condições de adequar esse recurso, porque hoje é de um jeito, né, focada no ambulatorial, nas cirurgias eletivas, mas as UPAs estão lotadas. Então, como que a gente faz para adaptar cada um desses cenários? É um grande desafio que a gente tem. E aí, né, a grande pergunta, né, que eu faço: vocês hoje tratam o faturamento como um setor ou como um processo? Como que é feito, né, a avaliação dessa área, né, ou desse, né, vamos dizer assim, do faturamento da instituição? Como ele é enxergado? Se a gente trabalha a parte de contratualização, a parte de produção, que vai gerar a série histórica, a produção assistencial, o registro dessa produção, né, a consolidação, esse volume de informações, isso tudo vai gerar um impacto, né, até chegar no efeito ali, que é o recebimento desse recurso. Né? O ciclo da receita, ele começa por aí, começa lá na contratualização, lá no acordo feito, seja ele SUS, seja saúde suplementar, mas se eu fiz ele mal feito, eu vou gerar impacto lá no recebimento. Às vezes uma data pode gerar um impacto significativo no meu caixa, por exemplo. Então, tudo gera uma consequência. Então, nós temos que enxergar o faturamento não como um setor, não como aquele pessoal chato que já vem aqui cobrar mais uma informação, um processo. Né? Todos estamos inseridos nesse processo de faturamento. Tudo deve ser visto, né, dentro desse processo de faturamento. Então, quando a gente olha só como setor, eu vou ter lá o faturista digitando e enxergando várias pendências. Né? Falta um anátomo patológico, falta uma nota fiscal de OPM, falta um sumário de alta assinado, um prontuário também, sem registro. Né? A gente tinha o problema, antigamente, prontuário era o prontuário está com letra ilegível. Migramos para o prontuário por meio digital. Né? Então, acabou o problema de letra ilegível e começou o Ctrl-C, Ctrl-V. Foi outro problema. Né? E evoluímos ao prontuário eletrônico, né? Que é a assinatura eletrônica no prontuário, que muitas vezes acaba não sendo feita. E aí também gera impacto lá no final para o faturamento. E o que eu sempre falo também para as áreas, né? Eu preciso entender de regra de faturamento, eu preciso saber faturamento? Não. Quem precisa saber de regra de faturamento, regra de tabela, é só o faturamento. A assistência não precisa saber de regra de faturamento. Ela tem que fazer que tudo aquilo que ela está realizando seja registrado. Tudo aquilo que eu executo na assistência, eu tenho que registrar no prontuário. Isso está em todos os códigos de ética e regulamentos da assistência, seja de enfermagem, seja de médico, seja de psicólogo, seja de fisioterapeuta, está lá. Então, registra tudo aquilo que foi feito. Quem tem que se preocupar com cobrança é o faturamento. Né?
E a assistência tem que cuidar dos registros. Porque imagina, já vi isso em alguma situação, né? Em algumas situações. O convênio A paga isso, o convênio B não paga. Então, o registro no prontuário é só o material do convênio que paga. Então, o prontuário hoje, eu escutei essa fala de uma médica, eu achei bem pertinente, né? De quem que é o prontuário? Né? De quem que vocês acham que é o prontuário? Prontuário é do paciente. É isso aí, Pertence Laciana a ele. falou. O prontuário é do paciente. Isso é o que vem na mente de todo mundo. O prontuário é do paciente. Só que ela falou uma coisa que, assim, é bem disruptiva. Ela falou o seguinte, gente, o prontuário é do juiz. O dia que o juiz pedir esse prontuário para olhar o notado, ele vai tomar a decisão em cima do que ele viu ali que está escrito. Então, a gente tem que estar muito atento Mas, a isso. Francisco, não deixa de ser do paciente. O juiz Não, ele é do somente paciente. vai pedir se o paciente provocar. E é por isso a importância da guarda desse documento com obediência de toda a legislação que hoje a LGPD coloca como obrigação para as instituições, para o tratamento dos dados Justamente. sensíveis e ultrassensíveis. Né? Então, eu acho que Justamente. é. Mas o juiz só entrega se provocado, viu? Só se provocado. Mas, assim, eu digo o seguinte: em termos de impacto, quando a gente vai falar de questões financeiras, né, ou algum processo assistencial, é, gente, não vale eu falar que foi feito. Vale o que está registrado no prontuário. Então, se eu gerei Posso, algum problema para o paciente, né, se eu causei algum dano, isso não quer dizer que muitas vezes que foi um erro da instituição, porque a gente sabe que eventos adversos acontecem, né, dentro de um hospital, mas se eu falo uma coisa e no prontuário está registrada outra, o juiz vai tomar decisão em cima do que foi registrado. E aí pode penalizar e pode, inclusive, fechar a sua instituição, se você posso, deixou ou fez um registro, deixou de pontuar algum registro. Pois posso não? Alguém interceder um pouquinho? fala, pode, com certeza. Pode. Bom dia, gente. Eu sou o Júnior aqui do São Cristóvão. Uma coisa que eu acho que o mundo hospitalar ele ignora um pouco é justamente essa prontuário. E principalmente o prontuário é a maior defesa para a equipe assistencial. É justamente isso que você está falando, Francisco. Tem que ser registrado absolutamente tudo. Nós somos responsáveis pela guarda desse prontuário, que também é do paciente, né? Mas ele tem toda a documentação necessária para caso haja qualquer tipo de ação jurídica ou ação civil, né? Aliás, criminal ou civil, que resguarda a mão de obra assistencial. É isso que eu penso do prontuário. Ô, Júnior, você está coberto de razão. Eu esqueci o nome da pessoa que comentou aqui antes. A Laciana A, Lacerda. La, a Laciana também está coberta de razão. Talvez eu não tenha me feito entender. O prontuário é do paciente, gente. Isso aí é indiscutível. Eu estou dizendo o seguinte, que a gente tem que pensar que, no caso de um acionamento, a gente está na mão do juiz e ele vai estar Hum, na mão dele vai estar o prontuário. E ele vai tomar decisão em cima disso que ele viu registrado lá. Por isso que faz todo sentido a fala de vocês. Né? E por isso que Francisco, eu falo, né? eu queria só contribuir com sua fala, no sentido, há algum tempo, as instituições filantrópicas têm sido provocadas na questão da correta alimentação do prontuário. Talvez seja esse ponto que você queira chegar, porque o isso. que acontece? O prontuário, ele de fato pertence ao paciente, né, com o dever de guarda da instituição. E qual é a orientação que as instituições precisam ter em relação a esse documento tão importante? É esse único documento que te condena ou que te absolve diante de uma ação judicial.
desde que ele esteja devidamente preenchido, desde que ele esteja devidamente evoluído a partir das suas equipes e desde que ele esteja seguramente guardado nos arquivos da instituição. Então, eu penso que tenha sido isso, porque nós já tivemos alguns momentos, inclusive com a Azevedo, falando da responsabilidade civil e criminal desse documento importante. Então, eu penso que tenha sido nesse sentido que você quis direcionar. Foi exatamente. Sim, Laciana, você sabe, né, muito bem, né, até pela sua fala aí, você tem muita propriedade para isso. Você pode prestar a melhor assistência do mundo para o paciente, mas se não tiver registrado, né, quem está olhando o prontuário, ele não está olhando o paciente, ele está olhando o que foi escrito, o que foi informado. Às vezes a assistência foi perfeita, mas ele olha aquele prontuário, nossa, esse paciente aqui, ninguém viu esse paciente, ninguém olhou para ele, né? Ninguém fez nada com esse paciente. E vice-versa, né? Às vezes pode acontecer o contrário também, né? Às vezes o prontuário está muito bem escrito e a assistência nem foi grandes coisas assim. Mas o prontuário é a forma que a gente enxerga a assistência, né? É um documento, assim, eu não gosto de falar em cursos de faturamento, falar muito sobre, para assistência, sobre regra, no sentido de estender o prontuário com foco em faturamento. Gente, o prontuário é muito maior do que o faturamento, né? É muito mais do que isso, né? É o espelho da assistência, né? Espelho da assistência. Antigamente, quando Isso. não se tinha o prontuário eletrônico, ainda dava para se fazer alguns ajustes, entre aspas, né? Agora, com o eletrônico, não dá para voltar, não. Pois é, não dá. Mas o povo é criativo, viu, Júnior? Né? Mesmo eletrônico, o pessoal tem uma criatividade muito. Dá um Eu já vi jeitinho. algumas coisas, dá um jeitinho. O problema é esse, a criatividade do ser humano ela não tem limite. Então, é lógico que ele tornou assim, principalmente quando ele é realmente um prontuário eletrônico, quando a gente fala, né? Quando a gente não tem mais papel. Né? Fala, gente, a gente quer acabar com o papel? Não precisa acabar com o papel, acaba com as impressoras, que aí acaba com o papel. Mas se não tem impressora, não tem papel. Mas quando a gente tem ele todo amarrado, né, com as travas, realmente faz toda a diferença, porque os sistemas hoje são preparados para isso, né? Ele não deixa Isso. informar Não. depois, mas é realmente assim, são poucos. Quando a gente para assim, quais hospitais funcionam, geralmente a gente lembra de não enche uma mão, né? Os que estão Não. funcionando, paperless, né, que o pessoal chama, né? É difícil você pegar esse ponto a ponto. Então, mas bem, bem colocado. Obrigado aí pela contribuição. Muito bom. Aqui falando nisso, não sei se ele falando em filme, né? Não sei se você já viu esse filme aqui. E engraçado, né? Eu já ministrei treinamentos em company, e aí eu falava para o pessoal, gente, tragam alguns prontuários, vamos fazer aqui um faturamento prontuário. E aí eu lembro de um hospital que a gente pegou os prontuários para dar uma olhada e conferir, né, com o que estava sendo faturado para ver oportunidade. E não fui eu que escolhi o prontuário no próprio hospital, foi uma amostragem. Todos os prontuários tinham algum problema de registro. E chamou muita atenção que o primeiro dia de internação do paciente, na anamnese, o médico escreveu que o paciente era alérgico à dipirona. Só que todas as prescrições o paciente tinha tomado dipirona. Assim, para ver o nível, né, da atenção no prontuário. E aqui, gente, já caminhando aqui já para o finalmente, né? Muita gente fala do faturamento, né? O faturamento ele deveria funcionar como um faturamento, não, desculpa. A área hospitalar deveria funcionar como um hotel, né? O paciente sai de alta e nós já temos a conta fechada. Mas quando eu escuto essa palavra, gente, é porque a pessoa geralmente não tem vivência de hospital. Que é bem diferente você sair na recepção do hotel e falar que você consumiu uma água no seu frigobar, do que chegar ali e avisar que você teve utilizou um material, né, utilizou uma OPME, utilizou uma
não, você utilizou um medicamento de alto custo, né? Você não consegue informar isso. Então, a importância, né, de estar tudo muito bem alinhado. E o tempo? Quanto tempo é crucial para isso, né? Aqui uma simulação, né, uma internação que aconteceu dia 10 de janeiro, o paciente teve alta dia 20 de janeiro, e aí a gente segue o passo a passo, né? O prontuário entregue no faturamento, dia 23, a conta é analisada e faturada dia 25, a auditoria externa passa dia 27, eu faço os ajustes ali e envio, né, para o convênio, para a Secretaria de Saúde, entre o dia 30 e o dia 5. E no final do mês eu recebo esse recurso. Nota que da entrada do paciente até o final, né, desse processo, que na teoria correu muito redondo, foram 50 dias. Mas o tanto que eu fiz de investimento, né, a necessidade de capital que eu tive que investir para depois ver o recurso. Então, o tempo ele é muito importante. E às vezes esses 50 dias ele pode virar muito mais, né? Um dia pode virar 30 dias a mais. Se eu lá no final detectei um erro nesse fechamento dessa conta e eu tenho que devolver, mas é o último dia de entregar minha conta, toma mais 30 dias. Então, não vou receber dia 28 de fevereiro, eu vou receber lá no final de março. Então, mais 30 dias para esse recurso entrar. E como a gente fala, né, na linguagem popular, né, eu como financeiro, eu sempre falo isso, que o caixa é rei. É o caixa que define o andamento da operação. É o caixa que define como que vai ser, como vai comportar, né, a instituição naquele sentido. Pode estar tudo correndo bem, né, o resultado está aparentemente bom, mas se eu tenho um fluxo de caixa desfavorável, isso impacta bastante. Então, quando o hospital não é sustentável, eu vou ter impacto ali na minha folha, nos meus fornecedores e nos pacientes que não podem esperar. E qual que é o preço, né, da falha? Eu trouxe um exemplo para ilustrar. Se eu tenho uma IH que eu não consigo faturar no prazo, R$ 3.000 em média que eu trazei aí, que vai gerar de impacto. Mas se foram 300 IHs, a gente está falando de R$ 900.000, fora o incentivo vinculado a cada um, a cada IH dessa, a cada produção dessa. E aqui eu trouxe até de novo, né, resgatando aqui um slide da Santa Casa, em termos de produção, né, hospitalar, eu sempre gosto de mostrar isso, gente. A gente pode errar, todo mundo, né, está sujeito a algum erro, mas se nós errarmos 1%, significa que a gente vai ter uma perda de 2,64 milhões no ano. Então, ao tanto que significa, né, 1% de erro. Então, é muito expressivo na escala do nosso hospital. Quanto que isso eu poderia comprar, né, de medicamento, ou quantas cirurgias eu poderia fazer. Então, como podemos melhorar o nosso processo, né? Já falando um pouquinho de algumas estratégias, né? Cada hospital trabalha em um formato, a gente não tem uma receita de bolo em relação a essa estratégia. Basicamente, treinamento, é capacitação, é sistemas. O sistema por si só não adianta, né? Se não tiver, não saber, né, o que extrair dessa informação, como utilizar essa informação. Mas revisar dados, né, antes da alta, fazer o checklist diário dessa conta, né, verificar oportunidades que deixaram, né, de ser anotadas, checklist padronizado, validação de dados em tempo real. A gente tem sistemas hoje que fazem essa leitura, né? Eu crio parâmetros de leitura, principalmente para quem tem hoje o prontuário eletrônico. Eu crio parâmetros ali obrigatórios e trazem para mim essa pendência em tempo real, em painéis, para rastrear. Reunião intersetorial, não é porque a área da assistência, que eu não posso fazer uma reunião entre assistência e faturamento para falar de algum problema pontual que a falta de anotação no prontuário está me gerando. Ô, Francisco, desculpa só te interromper. É que assim, muitas coisas que você está perguntando, eu já estou tentando entrar, mas você vai falando, então já está respondendo, na verdade, tá? E Beleza. como você está também, eu falo assim da parte cultural, né? De todo isso, você falou de protocolos e tal. Você acha que isso é a importância disso vir de cima? É importante vir de cima. A cultura é o que a gente fala, né? A cultura come o planejamento na parte da manhã, né? Então, tem que ter um modelo tem que ter um modelo top-down, não tem jeito.
né? A gente está, inclusive, né, passando por uma reestruturação nessa parte do nosso recursos humanos, inclusive fazendo uma revisão da nossa descrição de requisitos de entrada. Tem coisas que a pessoa, requisitos para começar uma atividade, né? Que não tem como ela deixar de abrir mão. Eu não preciso ensinar o enfermeiro que ele tem que fazer uma checagem de medicamento. Isso é um pré-requisito, né? Então, mas é bom deixar isso evidente, até para a pessoa saber, né? O que ela vai ser cobrada, o que isso gera de impacto. E a cultura, ela realmente ela tem que estar muito intrínseca nisso. Nós trabalhamos não é uma coisa que você gira a chave de uma hora para outra, né? Mas nós começamos a trabalhar essa cultura de convencimento, eu lembro disso, dessa grande virada de chave há 21 anos atrás, exatamente, 2004, 2003 para 2004. O hospital praticamente estava prestes a fechar, com 2 folhas em atraso, né, uma dificuldade muito grande nessa época, né, não sei se deve ter gente dessa casa aqui que não vai se lembrar, e a gente começou a trabalhar o planejamento todo voltado para essa expectativa de onde a gente queria chegar, né, inclusive trabalhar em números, trabalhar dados. Ontem a gente teve uma reunião com a turma assistencial mostrando, falando sobre DRE para as áreas gerenciais assistenciais, mostrando o impacto, né, para elas entenderem. Aqui a gente tem uma cultura de orçamento muito amadurecida, né? Eu, apesar de ser superintendente financeiro, eu não consigo comprar R$ 100 aqui se eu não tiver um orçamento, se o orçamento não estiver ok. Então, é tudo muito amarrado, né? Mesmo nas contingências, a gente passa em instâncias colegiadas. Então, é uma cultura que tem que ser construída, com algumas travas, né? Algumas questões que as áreas vão percebendo, né? De mudança de virada de chave. E isso, para a gente, assim, tem sido muito valioso, mas tem que ter. A parte de cima tem que participar. Isso, sem dúvida, envolver. Tem que ser top-down. Joia. Bom, são várias métricas, né? E uma questão também que chama atenção, ô Lucas, quando você me fala, às vezes a gente conversa com alguns hospitais, até a respeito de capacitação mesmo. Muitos hospitais nunca, né? Você pergunta para a pessoa qual a última vez você foi treinada. A pessoa nunca foi, né, recebeu um treinamento, nunca teve uma atualização, está ali, né, há muito tempo. E eu falo o seguinte, gente, tem tanto material gratuito. Você vê, a própria Azevedo, toda quarta-feira, né, a quantidade de informação rica que ela traz, de atualização, você procurar em YouTube, você procurar podcast, sempre tem muita informação, né? O Ministério da Saúde tem feito várias lives, então tem muita informação no sentido. Então, essa questão de treinamento contínuo, a gente meio que bate na tecla, porque geralmente é muito focado, né, na capacitação mais do tratamento ao paciente, né? Eu tenho que chegar manusear esse equipamento novo, mas a parte de gestão acaba ficando muito aqui. Então é um ponto importante. Informação, né? Sem informação não consigo gerenciar. Então aquela máxima, né, que todo mundo fala, né, sem números, né, eu não consigo gerenciar, do Deming lá. Aqui a gente trabalhou com, né, um exemplo que eu trouxe aqui com alguns dashboards de pendência, né? Onde que essa conta está parada, por que ela está parada. Antigamente a gente só sabia que a conta estava parada em um setor. A gente implementou aqui um sistema que a gente sabe, né, onde está parado e por que está parado, que é o mais importante. E as secretárias, né, que entregam as contas, coitadas, elas puderam, graças a Deus, elas até falaram, agora a gente vai dar nome aos bois. Porque sempre a gente falava que a culpa é da secretária que não traz o prontuário, né, e agora a gente sabe. Tem algumas questões no prontuário, eu não sei se todos que estão assistindo sabem, mas são impeditivas de faturamento ou elas reduzem muito a oportunidade de faturamento. Um anátomo patológico, por exemplo,
né? O meu auditor não olha a minha conta se eu retirei material do paciente e não estou com um exame de anatomia patológico, o resultado dele anexado à. Então, ele me impede o faturamento. Então, ele me trava. É lógico que, na visão, aí a visão financeira, né, não estou falando na visão do registro assistencial, se eu estou com uma conta de 50 mil reais parada no faturamento, conta de um raio-x de tórax de 20 reais, eu vou liberar essa conta. Financeiramente, eu falo, gente, libera essa conta, vou colocar 50 mil reais para dentro logo. Mas, do ponto de vista de registro, a gente acaba sendo prejudicado. E até do ponto de vista de análise da qualidade assistencial, muitas vezes. Né? Vou dar um exemplo agora do SUS. Né? O teste do coraçãozinho, né? O teste que é feito no recém-nascido, ele é zero. Ele não agrega valor nenhum na minha conta hospitalar. Porém, ele é um exame já obrigatório no SUS já há alguns anos. E a gente tira lá no DataSUS. Deixa eu ver os hospitais que estão fazendo aí o teste do coraçãozinho. Tem hospital não fazendo. Ou fazem e não registra. Né? Eu acredito muito mais que fazem e não registra do que não esteja fazendo. Então, tudo isso torna aí espelho depois para indicadores que o Estado, o município, o próprio Ministério da Saúde pode atribuir numa receita no futuro. Então, aquela pequena falha que eu comentei, né? O pequeno deslize, não vou registrar porque não tem valor na conta, mas que lá na frente pode afetar seu resultado, sua receita operacional. Aqui uma evolução, né? Quando a gente começa a mensurar, e a gente tem que mensurar, né, para medir justamente a nossa evolução. Se eu melhoro 1% todo dia, eu estou melhorando muito. Né? Então, a ideia nossa é melhorar cada vez mais. Todos estão sujeitos a falhas. Né? Eu faço alguns levantamentos de tempos em tempos. Eu, né, faço as minhas reuniões internas aqui com a equipe de faturamento também. Eu falo, gente, esquecemos de cobrar isso, deixamos de cobrar aquilo. Mas de 5 mil registros eu deixei de registrar um. Tá, mas o que a gente pode fazer? Vamos criar uma trava no sistema para nem esse um a gente errar mais. Porque às vezes é um erro pequeno, mas pode ser um erro que custa muito alguns valores. E aí lá no meu Instagram, eu até coloquei um tempo atrás, não tinha, olha, informa que nesse seu hospital que eu vou escolher 5 hospitais aqui, apontar pelo menos um erro que vai gerar impacto financeiro no seu hospital. E aí, para minha surpresa, né, eu pedi 5 hospitais, foram mais de 300 hospitais me mandando quinés, e eu acabei olhando uns 25 lá, porque não dava conta de olhar essa quantidade de hospital. Mas com a base de dados pública, né, o André, eu acho que está por aí, mas foi o Tabiwin, Tabinet, peguei, avaliei a base de dados, né, fiz a análise desses hospitais, comecei a ver as oportunidades. Né? Hospital que deixava de registrar, né, um único item, perdeu 156 mil no ano, deixou de receber, né? Outro 78 mil, um único procedimento, 78 mil reais no ano. São vários exemplos, né? 55 mil, 140 mil, coloquei aqui, desses hospitais que eu mandei lá para eles uma planilha, né, mostrando onde estava o erro, impacto. Né? Teve um hospital até de 1 milhão e 400 aqui, né, que ele deixou de registrar, ele perdeu em alguns pontos. Pontos que era só virar a chave, começa a lançar agora que já está, você já começa a receber amanhã. Outros um pouco mais críticos. Né? Então, né, a fala que eu trago aqui é que a gente não tem que ser perfeito, mas melhora cada dia. Né? Buscar melhorar a cada dia. Trazer aquilo que a gente pode crescer, aquilo que a gente pode aprender, né? Absorver aquilo que é possível. O que muda a gente não é o lugar que a gente está, mas as pessoas com quem a gente convive. Então, aquilo que você consegue perceber que está acrescentando para você é aproximar, absorver, trazer esse conhecimento. Né? Às vezes, uma alteração ali já para. Né? Esses hospitais, por exemplo, que eu olhei aqui, eles já, né, esse tipo de erro não vai acontecer mais. Eles já interviram no processo deles. E assim, até para quando a gente fala, né, esse assunto às vezes muito denso, com muitos fala de número, né, fala de valores, não é sobre burocracia, não é sobre cuidar do hospital de hoje, né, é sobre manter a sustentabilidade.
E aqui, no caso, eu coloquei aqui a foto, né, da Santa Casa que eu trabalho, né? É sobre manter vivo o Hospital 100% SUS, o maior hospital 100% SUS do Brasil. Então, é realmente focar, né, naquilo que é importante, aquilo que a gente está aqui para servir, que é a população. Bom, aqui eu estou deixando aqui meu obrigado, né, mais uma vez, para Azevedo, né, pelo convite, a pessoa do Lucas aqui. É sempre um prazer, sempre me coloco aqui à disposição. Está aqui o meu contato, né, do Instagram, do LinkedIn. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Forma Saúde, está aqui o endereço do site. E, pessoal, agora eu fico à disposição do Lucas. Se tiver mais alguém quiser colocar mais alguma coisa, contribuição, estou aqui à disposição de vocês. Obrigado. Muito bom, Francisco. Obrigado, viu? Fiquem à vontade, pessoal que está por aqui, fiquem à vontade aí para comentar, para perguntar, todos que participaram hoje aqui. Fiquem à vontade de aproveitar a presença do Francisco, que está dentro, né? Hoje a gente até fez uma live, um webinar sobre os hospitais superavitários, né? A gente trouxe uma case que o Francisco participou, acho que foi a primeira participação que o Francisco veio, trouxe para a gente. E sim, foi muito bom, né? Eu acho que hoje é o maior hospital, eu não, só para atualizar, Francisco, 100% SUS, maior de número de leitos ou não? Tem o hospital Como 100% está? SUS em Uhum. número de leitos maior que a Santa Casa. Né? A gente tem lá o hospital, por exemplo, da USP, né, em São Paulo, que ele tem mais leitos que a Santa Casa, mas em número de EHs, em número de internações, a Santa Casa é a maior nessa produção. A gente não é o mais rico, não é o mais bonito, mas a gente é o que mais produz internação do SUS. Muito bom. Eu acho que o André, assim, acho que a importância, né, eu tô falando, ó, pessoal, eu tô segurando aqui para vocês perguntarem, a gente tem um tempinho aqui ainda, então fiquem à vontade para falar com a gente. O André tá por aqui também, ó. Era com você mesmo, André, que eu ia perguntar. Acho que a importância, nós, né, assim, eu conheço a Numbers, o Francisco também conhece, acho que a importância de ter os dados, né, as informações, os dados na mão. É claro que sem saber o que que é, não adianta nada, né? Já tem que ter informação, você tem a informação. Mas eu sei que tem muita coisa que você não consegue buscar. Acho que antes do André, André, o que que eu vou perguntar? Eu vou falar para você mostrar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre as informações, sobre a visualização e a importância disso, que o André já teve dentro Secretaria de Saúde, Ministério de Saúde. O André está em todo lugar, então acho que o André também É, consegue falar um pouquinho com a gente, né? Sobre isso. Laciana, É, na verdade, eu gostaria de parabenizar Francisco por sua exposição. André, bom dia, querido. Tudo É, bem, Laciane? Como está? tudo bem. E eu sempre encontro com o pessoal da Numbers, e uma vez eu conversando com o Jados e com o André, eu disse assim, que eu tinha uma percepção muito forte sobre números. Os números que você não tem te faz perder dinheiro. Mas o acesso aos números e não saber o que fazer, não saber maturar essa informação também te faz perder dinheiro. E o pior, você perde dinheiro de forma consciente. Então, não basta você ter acesso ao número, você precisa saber como fazer. E quando a gente fala em faturamento, quando a gente traz isso para dentro do âmbito do faturamento, se você não souber mensurar aquilo que a tua instituição está gastando, e aí você só vai ter isso quando o faturista for lá lançar todo o serviço, né? Como o ministério vai te enxergar, como é que ele vai te pagar e como é que o teu contrato de gestão vai poder ser revisado, como é que tu vai conseguir aumentar o teu teto máximo, se tu não consegue mostrar exatamente aquilo que tu produz. Então, hoje a gente tem esse movimento de capacitação continuada, né, e de melhoramento nos processos internos do faturamento, porque faturamento ainda que seja aquela salinha lá né, no final do corredor, o puxadinho. o puxadinho, onde a pessoa fica bem escondidinha lá, mas ele são as pernas do hospital. Né? Como é que você vai receber aquilo que você produz? Então, a gente precisa, de fato, de uma equipe muito preparada e que saiba e que também entenda sobre essa questão de maturação dos dados. Não adianta eu tê-los.
Eu preciso. E aí isso faz parte de toda uma cadeia. Não é só do pessoal que está lá dentro, porque eles recebem a documentação. Claro que eu tenho que saber o que, é que eu vou fazer com a documentação, mas é uma cadeia dentro de um processo de trabalho que eu preciso preparar toda a minha equipe para dizer: olha, a gente está gastando isso, e que envolve também o setor de compras, né? Porque tudo tem um grande reflexo dentro da instituição. Então, parabéns por sua exposição, parabéns, pessoal da Azevedo, por mais uma vez trazer um assunto tão importante, e a gente precisa de momentos como esse mesmo, para poder esclarecer ao pessoal que está dentro das nossas instituições o quão, o quão necessário é sermos bem vistos e de forma correta pelo Ministério e pelo gestor público. Porque é a partir daí que eu consigo mudar o meu contrato de gestão. Senão, se eu não tiver números para apresentar, mas você está querendo aumento, o que, que você está querendo aumento? E aí a gente já tem um SUS subfinanciado, se a gente não. Eu digo que o maior exemplo de sucesso de uma gestão de qualidade são as instituições filantrópicas. A gente faz mais com menos e é É, extremamente cobrado, viu, por isso. tirar leite de pedra, né? Mas você falou bem, viu, Laciana? Nem, às vezes nem o próprio faturamento sabe a importância do faturamento. Porque ele acha que ele está só registrando ali, mas o André vai falar disso, né? É muito mais do que isso. A informação que ele coloca ali serve para um tanto de tomada de decisão e planejamento, falando do SUS em especial, né? O SUS usa muito essa base de dados que nós registramos. Então, isso faz muita diferença para tudo, né? Construção de série histórica, planejamento epidemiológico, tudo isso, né? O KINES, gente, né? O KINES, o tanto que eu falo do KINES, gente, é o espelho da assistência, da rede assistencial. É tudo interligado. Obrigado. André? Oi, Francisco, desculpa, bem na hora que você estava falando, o Lucas, eu tive que trocar de rede aqui o Wi-Fi e ele deu uma engasgada. Primeiro, dar os parabéns pelo Francisco pela excelente explanação. Aí parece que a gente está só bajulando, mas não é, não. É raro encontrar alguém que fala de pontos tão objetivos com tanta clareza, sem ficar criando filosofia, é, foi super objetivo, foi perfeito. Francisco, Laciane, eu acho que a história da informação é a seguinte, né? O que é melhor? É eu não saber ou eu saber e não agir? Eu acho que isso é uma evolução em cima do que o Francisco está colocando. São dois eixos importantes de amadurecimento, e esse amadurecimento não é na velocidade que a gente gostaria, mas é um amadurecimento que está acontecendo. Um amadurecimento é no sentido de que a informação ela é importante e ela deve ser pilar de sustentação para a tomada de decisão. A outra é o seguinte: por que a Santa Casa de BH chegou nesse patamar que o Francisco apontou para a gente? Porque os gestores que estão lá estão olhando para aquela informação. Então, o que eu acho que está acontecendo muito hoje há a necessidade de que os nossos gestores passem por um momento de repensar o papel que eles têm que desenvolver dentro dos hospitais. É aquela velha história, não é porque ele é um excelente cirurgião, porque ele é um excelente clínico, que ele vai ser um bom gestor. Muito pelo contrário. E o que a gente acaba vendo, especialmente quando a instituição é menor, uma instituição do porte da Santa Casa de BH não comporta uma situação como essa. Mas nesses nossos hospitais menores, a política e a clínica se envolvem demais na questão da administração do hospital. Conhecer a clínica, conhecer a infraestrutura do hospital é mandatório, mas ele tem que ser um bom gestor. Ele tem que entender que aqueles dados fazem diferença para ele. Ele tem que ter capacidade, sangue frio, como provavelmente o Francisco já deve ter tido muito, de sentar na mesa com um gestor que você sabe que ele não tem capacidade de contra-argumentar você e ainda assim contra-argumenta. E você tem que engolir aquela e dar a volta no cara e comprovar que a sua ideia é a ideia dele e que ele, com ele, ficou melhor ainda do que a sua original. Então, são desafios assim que um gestor tem que desenvolver.
né? E com esse desenvolvimento em cima de informação, a vida vai ficar mais fácil. Com certeza vai ficar mais fácil para ele. Bem colocado, viu, André? Você até me fez lembrar aqui, outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Qual a habilidade hoje de um líder e de um gestor? Ele pode conhecer muito de número, conhecer muito de gestão, mas acho que a principal é a comunicação, porque Comunicação. para ele conseguir dar essa volta e às vezes convencer um, um medalhão, né, um chefe de clínica, por exemplo, que ele tem que mudar uma forma de trabalho, né, que ele tem que cumprir horário, que ele tem que dar alta até 10 horas da manhã, que isso ele vai ter um ganho, ele tem que saber comunicar e mostrar isso, né, a importância disso, né, para a instituição e até para o profissional. É, isso aí a gente percebe, né, isso em todos. Aí você falou, a Santa Casa, não, a Santa Casa também tem isso, né? Não acha que estamos numa ilha de excelência, não, que na verdade a gente tem muito problema aqui para resolver, gente. Às vezes surge algumas, né? A minha filha me pergunta, né? O que você faz no hospital? Eu fico sem saber né, o que responder. Aí no final eu acabo falando, eu resolvo problema. Eu fico lá resolvendo problema o dia inteiro. A gente não tem um processo, né? A gente não sai para fazer uma rotina. Cada dia chega uma novidade, uma questão nova. E aí, por exemplo, né? Acho que alguém até comentou aqui sobre cirurgia eletiva. A gente teve que mostrar para os médicos, sentar com eles, mostrar a tabela. Olha só, doutor, aqui você ganha produzindo. É ficar com o paciente lá. O único dia que a gente ganha dinheiro no hospital é o dia que o paciente opera. Né? Não tem dinheiro antes e depois da cirurgia, só tem o dia da cirurgia. Então tem que acontecer cirurgias, né? A gente faz esse movimento aqui Ô, frequente. Francisco, mesmo quando você estica aquela diária, qual que é o valor da diária paga? Diária maior, qual que é o valor? Eu vou, a Ué, próxima vez que eu for a BH, eu vou ficar hospedado na Santa Casa, porque o atendimento é muito superior ao valor da diária. assim, é absurdo, né? Que a diária maior a diária maior eu sempre falo, né? Que é um indicador de perda. Quanto mais diária De maior eu tenho, perda, exatamente. posso saber que eu estou perdendo dinheiro. Você recebe R$ 15, né? A cama vazia custa mais que isso. Né? A cama Cama vazia, vazia ela. custa mais que isso. Mas é isso. Vamos lá, tem. Bom, acho que é a importância, né? Hoje a gente está registrando aqui, a gente chegou aí 130 pessoas já nessa manhã. Pessoal, fique aqui ainda, a gente vai te fazer a nossa foto final depois. Mas só assim, a gente está aqui com a Laciana, ela é a parte jurídica, né? Jurista, né? Advogada, assim, tá dentro de instituições, acompanha, né? Todo, tá lá no Ceará, vamos lá do outro lado. O Francisco, superintendente de Santa Casa de BH, também da área de faturamento. Acho que a importância das conexões, né? Também o André da Names, a Names é CDO de tecnologia, né? Então tá lá com os dados, informações, também voltado para a área da saúde. Já vivencia, eu acho que hoje, todos os números, todos os dados, busca essas informações. Acho que é a importância, né? O menor aqui sou eu que estou aqui só fazendo essa conexão aqui, mas tudo bem. Mas acho que é importante a gente trazer essas informações. Eu vou aprendendo a cada dia, 115 episódios aqui, eu vou aprendendo. O Francisco, Laciana e o André são os meus parceiros aqui, que qualquer dúvida que tem, ou né, a gente tá junto sempre, né? Se encontra, né? E tá junto. Mas acho que é sensacional isso, né? Essa conexão entre todos, cada um na sua área, mas na verdade todos voltados para um objetivo só, né? Então é bem claro isso, é bem nítido, né? O Francisco, tem uma dúvida aqui, mas você já respondeu, das cirurgias eletivas, né? Fique à vontade, se mais alguém quiser levantar, 11h30 já aí, 1h30 junto. Eventos Efeméride, eu vou falar um pouquinho agora, acabei de ver aqui, viu, Francisco? Semana que vem nós temos um evento da Efeméride, a Numbers acho que também vai estar lá, fiquei sabendo essa semana. A Azevedo já estaremos lá, o Cleverson vai estar por lá. Acabou, pegou o seu Cleverson, não para, tá aqui. Eu sempre falo dele, é só para vocês conhecerem ele que eu falo. Mas a gente vai estar no evento da Femerge na semana que vem já. E eu vou pedir para que vocês, enquanto eu vou colocar aqui e falar sobre a Femerge,
sobre esse evento, viu, Francisco? Até conversei com o Antônio. Antônio, acho que você não vai conseguir estar lá junto com o pessoal da Federação do Rio, né? Pela correria de Ô, sempre rapaz, aí. eu tô devendo o retorno pro Antônio. Eu falei para ele ontem que eu ia retornar uma ligação, estava na Ah, reunião, é? vou Aí já retornar para ele aqui cobriste, ainda. não sabia disso, né? Não foi, não, Vergonha. Vou ligar não para foi ele. proposital. Mas é porque eu divulgar, nós fizemos a semana passada, viu, Francisco, no webinar da semana passada, um sorteio, né, para o pessoal, para quem estava participando ali. E o pessoal é muito melhor que fosse o pessoal do Rio de Janeiro, né? Para sortear credencial para entrar, né? Para participar do evento. Acho que é muito importante, é o terceiro congresso. Maneiap, Numbers e Azevedo estará presentes. Obrigado, obrigado, viu? Estaremos juntos lá. Quem mais falou? A Gimile também está lá, a Gimile, né? Laciana também vai estar por lá. A Gimile e a Laciana são uma pessoa só. Eu vejo as duas, quando eu olho para uma, Mas, eu vejo a outra. infelizmente, dessa vez só metade de mim vai estar, porque a Muito gente bom, muito precisou bom. dividir aí as responsabilidades. Eu vou deixar com vocês aqui, só antes de divulgar só o nome, tá? E eu vou pedir para que vocês vão abrindo a câmera enquanto isso, para vocês não ficarem estáticos aqui, para a gente fazer a nossa foto final e divulgar, compartilhar. Acho que alguns de vocês já fazem parte aí da nossa turma ali das redes sociais, @Azevedo Capacita, também do nosso grupo, né? Que eu já divulguei aqui, já falei um pouquinho. Deixa eu só procurar o videozinho bem rápido. Tomara que seja esse aqui, vamos lá. É esse mesmo. Bom, é isso. Evento da FEMERGE, então, agora 26 e 27 de novembro, semana que vem, início aí, a ganhadora do nosso sorteio. Eu fiquei divulgar publicamente, não coloquei no grupo, vou colocar divulgar também. É, agora eu perdi, a Alessandra. A Alessandra Andreão faz parte do nosso grupo lá, do Capacita também. Essa foi o que nós fizemos, né, de regras ali. Está na live, está no grupo. Foi a Alessandra Andreão, que é do Rio de Janeiro, estará lá também. Então, logo depois a gente vai compartilhar só para ficar visível aqui e garantir as nossas falas. Caso alguém deseje participar, envie a solicitação de desconto. Beleza, tem desconto lá. congresso@femerge.org.br. Deixa eu ver se está todo mundo com a Lucas, câmera aberta. Oi, Lucas, Antônio Azevedo aqui. Eu e estou em Antônio. trânsito, por isso eu não consegui acessar e tá tumultuado. Só para reforçar, né, o terceiro congresso ele vai reunir até palestrante internacional. Chico Araújo, ele teve também na COP, faz aí palestra fora do país, estará conosco. Né, lógico, a gente já comentou aqui da Numbers, da Azevedo Auditoria, da Maniap também como apoiadores. Francisco, aproveita, tem chance ainda para você estar lá conosco, hein? Venha participar e os demais também. Eu quero só reforçar, né, que essa apresentação do Francisco conversa muito com a contratualização, né, que as entidades fazem e será um dos itens que estará permeando o terceiro Congresso FEMERGE, além da NR1, que é outro nó crítico que a gente precisa cuidar. Mais uma vez, Lucas, gratidão aí ao grupo, ao Azevedo Capacita, por sempre apoiar as atividades do setor. Muito obrigado. Muito bom, obrigado. Bom, já o pessoal com a câmera aberta aí, tô vendo aqui, então, Femice, Federaçantas, FEOS, a FESC, o pessoal de Santa Catarina, Irmã Neuza vai estar por lá também. Irmã Neuza logo, logo vai estar por aqui também. Já fizemos o convite, Irmã Neuza, a gente sempre se encontra e ela participa quando pode, tá por aqui. E o pessoal da FEOSP, claro, também.
participando deste evento da FEMERD, 26 e 27. Já está o link ali. Eu vou deixar no grupo também depois, então não se preocupe se não conseguirem pegar. Vamos deixar lá com vocês. Bom, eu tô vendo aqui o Francisco, o Júnior, a Nayara, a Laciana, que tá aqui sempre com um sorriso ali, ó, a Rosinete, o André, o Cleverson, o Munique. Quem puder abrir a câmera, vamos fazer a nossa foto. O Alexandre, pessoal do Padre Albino, né? Fundação Padre Albino. Luzinete, Lucas, Elizabeth, Monique, Regina. A Regina não tá ali, ela deixou ali, mas ela tá por perto ali. Pessoal do AME de Catanduva. Fundação Padre Albino, tem duas pessoas ali, ó, junto com a gente. Vamos fazer a nossa foto. E assim, quem não segue ainda, né? Quem ainda não participa das nossas redes aí, procura lá, Azevedo Capacita. E a fotinha vai estar junto lá também. Procure lá, Forma Saúde. Eu falo que o Francisco é o nosso um parceiro muito bom, porque o Francisco também trabalha com capacitação. E aqui a gente não tem, aqui é parceria, a gente está sempre juntos, não tem isso. Então, acho que essa é a ideia, né? Trazer essa capacitação e esse intuito de todos nós aqui. Bom, vamos lá, um, dois, três, eu vou contar para ficar bem bonito para o Cleverson dar aquele sorriso, a Nayara também. Vamos lá, um, dois, três. Pô, eu acho que o Júnior, viu, Júnior? Foi o que mais apareceu nessas fotos nossas aqui, viu? O Júnior tá Verdade? sempre, o Júnior tá sempre com a gente, sempre com um sorrisão. O Júnior ficou uma semana, 2 semanas, eu já fico preocupado. Falei, o que tá acontecendo com o Júnior que não tá aqui com a gente? Mas o Júnior tá. Eu acho que é até importante. Ô, Júnior, pois fala um pouquinho rápido antes da gente encerrar, só para. Eu sempre falo que você Ah, está aqui, mas acho que é importante, né? O seu papel dentro da instituição, né? tá, gente. Eu conheci a Azevedo por intermédio de um webmail que eu recebi, alguma informação eletrônica, né? E assisti a primeira vez e gostei, porque apesar de eu ser já praticamente em final de carreira já, sou gerente administrativo aqui do São Cristóvão já há anos. A capacitação é sempre importante, sabe? A troca de informações é sempre importante, conhecer experiências novas é sempre importante. Então, eu faço de tudo para não perder toda quarta-feira às 10 horas. Já está reservado na agenda, já está travado, porque é muito bom. Me trouxe bastante conhecimento ainda. Tá bom? Parabéns. Ô Obrigado, obrigado. Júnior, ô Lucas, só Ah, para. Estou por aqui ainda ouvindo, né? Antônio Azevedo que está falando aqui, vamos lá. Isso, Antônio Azevedo. Veja a beleza que é o setor, né? Cada um encontra a sua solução. O Francisco, lá na Santa Casa de BH, encontrou 100% SUS, né? Foi uma solução e outras atividades, lógico, né? O São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão, tem as atividades também no SUS, também com operadora de saúde, como outras entidades também possuem. Então, essa troca, né, de modelos de gestão, de busca também de recursos, é fundamental, porque ajuda a cada gestor, a cada liderança, né, dos hospitais a entender qual é o modelo, ou melhor, quais são as soluções que podem ser utilizadas para a sustentabilidade econômica e todo um processo de gestão. Então, não existe uma verdade absoluta, né? Existe muito trabalho, muito planejamento e aí, pegando aqui o exemplo dos dois, né, parabenizando por toda a caminhada e sempre a partilha que a gente sabe que as duas instituições fazem no mercado. É muito importante, assim, que a gente que está aqui participando, né, procure fazer esse benchmark, esse encontro, né, para conhecer as soluções de cada um. É muito bom, a troca é fundamental. Nós temos uma Valeu, muito situação bom. muito particular aqui, porque administramos uma Santa Casa lá em Francisco Morato, somos uma entidade beneficente e filantrópica, temos o nosso próprio plano de saúde, tá? E o hospital em que a gente é gerente administrativo é o hospital de custo do plano de saúde.
Então, são dois pontos muito importantes, sabe? A gente tem três visões totalmente diferentes, né? Uma totalmente regrada pelo SUS, que é o pacote, né? Mas onde que a gente tem que trabalhar muito em custo para poder estar sobrevivendo, tá? É isso, gente. Bom, é isso. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, né, por essa manhã. Semana que vem o Kedman vai estar com a gente aqui, falando Kedman Eliakim, vai estar falando com a gente um pouquinho mais, vai falar sobre algumas soluções, alguns problemas, análises, mas vou compartilhar no grupo o material de hoje também. O Francisco já me enviou. E o vídeo também da gravação, quem não pôde assistir, né, vai poder assistir depois lá no YouTube. Pessoal, valeu, obrigado mais uma vez. Até quarta-feira que vem, Francisco. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui quase 2 horas junto com a gente nessa manhã de quarta. Bom dia, Obrigado, Valeu, gente. Lucas. gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, Francisco. Um abraço para todos. Abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.